Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Eu sou o pregador João Antônio e hoje eu quero meditar na palavra de Deus com você, em uma passagem que fala muito aos nossos corações acerca do amor de Deus, acerca da compaixão e da misericórdia do Senhor para conosco. Algo que é fato na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Todos nós, apesar de sermos pecadores, temos livre acesso à presença de Deus por Cristo Jesus, não pela nossa força, não pelo nosso mérito, não por algo que nós fizemos, mas porque Cristo fez e conquistou esse livre acesso à presença do Senhor para nós. O nosso dever e a nossa atitude deve ser sempre de aproveitar o tempo que temos para estar buscando ao Senhor, para estar cada vez mais íntimos do Pai, para que honremos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, vamos meditar hoje na palavra do Senhor, Salmo 103, verso de 8 a 17, e eu quero que você leia junto comigo. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela um vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? Nós vemos que o rei Davi escreveu esse salmo falando-se acerca do amor, da graça do nosso Deus. Davi fala sobre a misericórdia de Deus ser muito maior do que os nossos erros e pecados. Uma coisa que tem perpetuado muito em nossos dias é a ideia de que os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros são maiores do que a graça, do que a misericórdia do Senhor. Muitas pessoas usam essa desculpa para poder se deleitar nos prazeres desse mundo, ao dizerem assim: olha só, os meus pecados são muito maiores do que a graça do Senhor. A graça de Deus não é capaz de me remir, pois olha só os erros que eu cometi, olha só os pecados que eu transgredi, olha só a lei que eu burlei do Senhor. Eu acabei descumprindo a sua palavra, algo imperdoável, a ponto de que esse amor não pode me perdoar. Muitas pessoas usam essa desculpa para poderem pecar deliberadamente, sem serem repreendidos. E essa mentira tem sido muito propagada pelo inimigo, para que muitas pessoas não conheçam o amor e a graça do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O rei Davi aqui fala sobre a misericórdia de Deus. E ele diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Até porque se o Senhor nos tratasse segundo os pecados que cometemos, todos nós seríamos consumidos pela ira dele. Mas o profeta Jeremias escreve em Lamentações capítulo 3 que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos pela ira do nosso Senhor. Porque Ele é santo, Ele abomina o pecado e nós somos cobertos de transgressões. Mas à medida que nós nos debruçamos na sua presença arrependidos com o coração quebrantado, Ele perdoa os nossos pecados, sara o nosso coração e nos lava com o sangue do Cordeiro, que é o seu Filho Jesus Cristo. E o rei Davi compara o amor do Senhor como a distância entre a terra e o céu. A mesma distância entre o chão e o céu, que para nós parece ser infinita. Assim ele compara o amor de Deus. De forma que nós não podemos medir o tamanho da misericórdia e da compaixão que o Senhor tem para conosco. É isso que o rei Davi quer trazer para o nosso coração. A misericórdia, a graça, o amor de Deus é tão grande, tão elevado, assim como o céu está acima da terra, acima do chão em que nós pisamos. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões.
Deus, ele tira do nosso coração todo o pecado a partir do momento em que nós nos debruçamos na presença dele, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas muitas vezes as pessoas não querem se render a essa graça. Muitas vezes eu e você resistimos ao toque do Espírito Santo, resistimos à palavra do Senhor, resistimos à graça que nos é apresentada, e muitas vezes demoramos muito tempo para reconhecer o nosso erro. Acabamos guardando mágoa no coração por conta de algum pecado que o irmão cometeu para conosco, de algum erro que algum irmão cometeu contra nós. Acabamos guardando mágoa no coração e não nos lembramos de que o Senhor, ele não lembra dos nossos pecados. Nós esquecemos que o Senhor, ele lança os nossos pecados no fundo do oceano a ponto de não nos lembrar mais dos nossos erros. Assim diz a palavra do Senhor. Ele não lembra mais dos meus e dos seus pecados, quando nós nos debruçamos na presença dele com o coração arrependido. E muitas vezes eu e você tomamos a atitude de rejeitar, liberar o perdão para os nossos amados e queridos irmãos, que infelizmente falham conosco, assim como nós falhamos com eles. Mas quando nós acabamos falhando, nós queremos o perdão, mas quando eles falham conosco, nós recusamos a liberar a misericórdia, sendo que o Senhor, a sua mão não está tão recolhida para que não possa perdoar nem salvar. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, a Bíblia compara o Senhor, o amor dele, a sua compaixão, como um pai. Assim como um pai sente compaixão do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que se debruçam na sua presença. A compaixão é o ato de se colocar no lugar do outro, é o ato de você desejar ajudar o outro de forma que a sua dor seja aliviada. É isso que o Senhor fez e faz conosco todos os dias. Ele deseja que as nossas dores e que os nossos pecados sejam apagados, mas ele depende da minha e da sua atitude. Ele nos toca com o seu Espírito Santo, mas ele nunca vai te perdoar se você não quiser. Por isso, eu e você devemos não endurecer o nosso coração para a palavra do Senhor. E devemos sempre resplandecer esse amor para com todas as pessoas que nós frequentamos, ou melhor, todas as pessoas em que nós convivemos no nosso dia a dia. O Senhor tem compaixão de nós porque Ele lembra da nossa condição pecaminosa, nossa condição lembra que nós somos pó, lembra que hoje nós somos uma flor, mas que amanhã a flor pode estar murcha, e assim é a nossa vida. Hoje nós estamos como a erva do campo, como a flor do campo que floresce. Mas assim como um vento pode passar e arrancar essa flor, assim também é a nossa vida. A nossa vida, ela é passageira nesse mundo, e a decisão mais importante que nós iremos tomar nessa vida é a decisão de caminhar com Jesus ou não. E muitas vidas têm rejeitado nesses tempos, os nossos dias atuais. E a misericórdia do Senhor, ela dura de eternidade em eternidade sobre aqueles que se debruçam na sua presença. Então, meu irmão, eu quero trazer essa palavra para você, que o Senhor tocou no meu coração e que tenho certeza que tem falado com você. Não pense você, meu querido e amado irmão, que a graça do Senhor não é tão grande para perdoar os seus erros e pecados. Porque os nossos erros e pecados muitas vezes nos trazem vergonha, nos trazem culpa, e isso é normal. São as consequências principais que o pecado deixa naquele que se debruça no Senhor, naquele que entregou seu coração para Jesus. Aquele que entregou sua vida a Cristo, ele abomina o pecado e de todas as formas busca não errar contra o Senhor. Mas muitas vezes as pessoas têm usado essa desculpa de que a graça de Deus é pequena comparado com seus erros e pecados, e usam essa desculpa para poderem pecar sem ter uma lei para serem seguida e sem ter algo para ser confrontado. Porque dessa forma, segundo essa tese, a graça do Senhor não é suficiente, o que Cristo fez por nós não foi suficiente para apagar os nossos erros e pecados, mas a palavra de Deus diz que Ele nos comprou com um alto preço. Ele pagou o alto preço pela nossa salvação, e por isso nada que nós façamos, nenhum pecado que nós possamos cometer é maior do que essa graça, não é maior que o amor de Deus que nos foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. E Jesus, certa vez, ele vai dizer que os seus discípulos seriam conhecidos através do amor ao próximo,
através de demonstrar esse amor para com as outras pessoas. E muitas vezes eu e você sentimos dificuldade nisso. Sentimos dificuldade em demonstrar misericórdia para com o próximo, sendo que o Senhor mesmo não se recusa a dar misericórdia e compaixão quando nós clamamos a Ele desesperados por perdão, por sua graça e o seu amor. Que possamos ser servos e discípulos de Cristo que espalhem esse amor em suas atitudes. Pois, meu irmão, nós seremos conhecidos pelo amor ao próximo. E a pergunta que fica é: será que eu e você temos espalhado esse amor de Cristo em nossas atitudes? Será que eu e você temos sido conhecidos como discípulos de Cristo que espalham esse amor, que derramam misericórdia, compaixão, que derramam misericórdia para com as pessoas? Pois assim Cristo faz e continuará fazendo por nós quando estamos arrependidos. E que possamos fazer assim também com nossos irmãos quando cometem erros contra nós, para que dessa forma o amor de Cristo seja manifestado em nosso convívio, em nosso dia a dia, e mais pessoas conheçam essa graça que liberta, essa verdade que nos liberta do jugo de escravidão do pecado. Então, que possamos, dia após dia, não achar que a graça de Deus é menor do que os nossos pecados, porque assim como o céu está elevado acima do chão, acima da terra, assim o amor de Deus por nós, e Ele cobre multidão de pecados. E que possamos praticar esse amor dia após dia, para sermos discípulos que resplandecem a luz de Cristo, e mais vidas conhecerão esse amor e essa graça que liberta e que transforma todas as vidas que se debruçam aos pés do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado a Deus por essa meditação na sua palavra acerca do teu amor e graça, acerca da compaixão, ó Deus, que o Senhor tem para conosco. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se colocou em nosso lugar e enviou Cristo para morrer por nós. Deus, não tem maior amor do que esse, e nós te agradecemos por ele. Senhor, nos ajude dia após dia a resplandecermos esse amor e a sua luz em meio a esse mundo que está sendo contaminado com o pecado e com as mentiras que o inimigo tem colocado nos corações das pessoas que se afastam do Senhor. Deus, nos ajude a entender que a sua graça e que o seu amor, que o seu perdão é muito maior do que os nossos erros e pecados. Nos ajude a lembrar, ó Deus, que pelas suas feridas nós fomos curados, somos sarados, somos limpos de todo o pecado, porque a purificação é pelo teu sangue. Sem o Senhor nós não podemos ser purificados, e sem a purificação, sem sermos limpos de nossos erros e transgressões, nós não podemos adentrar na eternidade. Então nos ajude, Pai, a sermos limpos dia após dia e não endurecermos nosso coração para a verdade, para o confrontamento que essa palavra do Senhor traz ao nosso coração muitas vezes para corrigirmos os nossos atos. Ó Deus, nos ajude a praticar o teu amor dia após dia, como Cristo disse que nós devemos fazer, pois assim seriam conhecidos os discípulos dele, o amor ao próximo sendo praticado dia após dia. Mas quantas vezes nós temos dificuldade nisso, Senhor? Nos ajude a espalhar esse amor em nossas atitudes, para mostrarmos que somos discípulos de Cristo, que é o amor, porque, Senhor, a sua palavra diz que Deus é amor, o Senhor é amor, e nós, como seus servos, devemos mostrar que esse amor, que esse Deus habita em nosso coração, e só podemos fazer isso, ó Deus, praticando o seu amor e a sua graça dia após dia, praticando o perdão ao nosso próximo, ao nosso semelhante, pois assim estaremos cumprindo a sua palavra e agradando ao teu coração, e esse é o desejo de toda a nossa vida, agradar ao Senhor. Te agradecemos por tudo e por essa meditação, por essa oração. Pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal. Se inscreva para não perder outras meditações que eu posto aqui, tá bom? Fique na paz. Deus te abençoe.